Olá, mamães! Eu sou a Natália, sou mãe de primeira viagem da princesa chamada Liz. E no vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre adaptação escolar. Eu quero contar a minha experiência. Deixa eu ver se meu... Tá ligado. Eu quero contar pra vocês como tem sido aqui pra gente a adaptação escolar. Eu acho que é um vídeo pertinente porque estamos aí há 2 meses, né, que começou o ano letivo. 2 meses? A gente tá entrando em maio, o ano letivo começou em fevereiro, né? Fevereiro, março, abril. 3 meses. 3 meses. Eu quero conversar com vocês, contar minha experiência, saber como tem sido para vocês essa fase, para quem já colocou. A Liz está com 1 ano e 7 meses, ela vai fazer 1 ano e 8 meses no próximo dia 5. Pra gente tem sido muito difícil a adaptação escolar. Então eu vou aqui deixar o meu relato. Então, antes de eu começar a falar, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, que você compartilhasse com quem tem interesse nesse assunto também e comentasse aqui como foi para você também, a sua experiência com a adaptação escolar, o que você fez, como que foi, tá bom? A Liz, ela tá com 1 ano e 7 meses agora, vai fazer 1 ano e 8. Ela entrou pra creche, né, pra escolinha, eu chamo de escolinha, mas é creche, porque é o berçário 2, né, meninos que vão fazer 2 anos esse ano. Tô aqui com o meu coelho dela, na verdade, né, gente, colega da Páscoa. E, gente, tem sido, assim, uma loucura. Uma loucura. A Liz, ela é muito apegada. Então, ela é muito apegada em mim. Muito mesmo apegada em mim. E ela... Quando eu voltei a trabalhar, né, quando ela tava com 7 meses, eu voltei a trabalhar. Foi mais ou menos nessa mesma época do ano que eu voltei da licença maternidade. Então, ela ficava amanhã com o Danilo, né, com o pai. E aí eu fazia horário parcial, fazia ali horário corrido, voltava ali por volta da hora do almoço, ali 1 hora da tarde, mais ou menos, eu chegava em casa, entrava às 7, saía 1. E aí ela, os 2 primeiros meses, acho que foram os 2 primeiros meses, 2, 3 meses, ela chorava a manhã inteira. Ela chorava a manhã inteira. O pai tava ali acolhendo ela, né? Ele, coitado, não fazia mais nada, porque o que ele me relata é que ele tinha que passar a manhã inteira com ela no colo, e ela chorando, e aí ela chorava até dormir. Nossa, isso partia meu coração, gente, partia meu coração. Então, por que eu tô contando isso? Tô falando de adaptação escolar. Mas eu tô contando isso porque, pra dizer que a Liz, ela é um bebê que ela é muito carente de atenção. Ela, assim, ela é muito apegada. Ela é muito apegada, principalmente comigo. E ela tem muita dificuldade com alteração de padrões. Então, assim, foram 7 meses de licença maternidade, 6 meses de licença maternidade, 1 mês de férias, né, porque eu emendei. Então, eu fiquei 7 meses com ela, nós duas aqui, o Danilo tava aqui também, tá? Sempre, né? Mas eu tava em casa, então, assim, pra ela era eu, o mundo dela era eu. Então, quando eu voltei a trabalhar, a gente teve essa ruptura, né, que foi... Ela começou a ficar, ela teve que passar algumas horas sem mim, sem a minha presença. Então, isso alterou muito e ela chorava muito, enfim. Mas quando eu chegava em casa, tudo voltava ao normal, ficava tranquilo. Quando ela foi para a escola, que aí ela teve que ir para a creche, a gente não tem rede de apoio no sentido de ter alguém aqui com a gente todos os dias, né? A gente tem nossa rede de apoio, que é os avós, enfim, mas eles todos trabalham, então, assim, eles estão disponíveis nos finais de semana e tal. Não é uma coisa que eles estão aqui todo dia, né? Então, no dia a dia sou eu e o Danilo, e a gente se divide entre o nosso trabalho e os cuidados com ela. E aí, o que aconteceu? Esse ano, quando ela fez 18 meses, eu voltei a trabalhar em tempo integral. Então, eu voltei a trabalhar de 8 às 18, de 8 às 17, né, com 1 horinha de almoço, ou de 8 às 18, enfim. Então, ela teve que ir para a escola. Ela teve que ir para a creche, porque o Danilo não tem como ficar com ela o dia inteiro, né? Ele não tem como ficar com ela o dia inteiro, ele tem que trabalhar. E eu não tenho como levar ela para o trabalho. Então, a gente acabou optando por colocá-la na escola. E aí, foi outra ruptura no que ela estava acostumada, né? Então, ela já tinha acostumado a ficar metade do dia com o Danilo, metade do dia comigo. Já tinha acostumado. Quando foi para a escola, ela passou a ficar com estranhos, né? E assim, no primeiro dia ela entrou, bonitinha e tal. Gente, ela chorava todos os dias. Quando ela percebeu que a gente não tava, ela chorou. E assim,
Esse choro durou, assim, 10 dias. 10 dias que ela chorava o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando ela começou a adaptar, ela ficou doente. Ela pegou uma gripe na escola, que eu não sei o que foi, não sei se foi H1N1, se foi Covid, a gente não sabe. Mas foi muito forte, porque ficaram doentes. Eu, ela e o Danilo, nós três ficamos doentes e muito doentes. Então ela passou 10 dias na escola, quando ela já estava acostumando, 10 dias fora. E aí, esses 10 dias fora, emendaram no carnaval. Gente, terror e pânico. Tá? Terror e pânico, porque ela ficou 10 dias fora. E 10 dias doente e grudadinha, né? Eu fiquei em casa também, porque eu também tava doente, muito doente. Então, assim, foram 10 dias grudadinho em mim. E no Danilo também, né? Porque a gente acabou ficando em casa, teve que ficar em casa. E aí, a segunda adaptação escolar, quando ela voltou, foi a derrota. Foi a derrota, meu Deus, foi a derrota. Não sei nem como é que eu tô contando isso pra vocês. Não sei como é que a gente sobreviveu. Porque aí foi muito mais difícil pra ela retornar pra escola. E aí demorou. Acho que ela demorou, assim, uns 15 dias, sabe? A gente tava assim... Ela tá com as unhas das mãos todas ruídas, ela, sabe? Ela rói as unhas, ela não sei o quê. Até que, assim, um belo dia, chegou na agendinha falando assim: oi, família. Hoje a Liz interagiu com os amigos, interagiu com as professoras. E foi um alívio no dia que veio isso na agenda, assim, que vocês não têm noção. Mas ainda assim, continuou sendo ainda muito difícil para ela. Ela meio que entendeu que ela tem que ir, mas não necessariamente ela gosta de ir, entendeu? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu tô falando? Apesar de ter vindo, assim, agora ela começou a interagir. Quer dizer, antes ela não estava nem interagindo, ela só ficava lá. Gente, isso parte do coração de uma mãe que vocês não têm noção. Aí a gente reuniu com a professora, com a coordenação da escola, para entender o que estava acontecendo, tal. Conversar com elas, que elas têm muito mais experiência em adaptação escolar do que a gente, né? Eu nunca vivi uma adaptação escolar. Porque eu não sei vocês, mas quando eu fui pra escola a primeira vez, o meu irmão já ia. Então, eu queria, quando ele ia e eu não ia, eu queria ficar com ele lá. Então, o ano que eu fui, né, que eu finalmente fui, só que eu já fui também mais velha, já fui com 3 anos e meio. O ano que eu finalmente fui pra escola, assim, eu fui toda feliz, eu não dei trabalho pros meus pais. Então, assim, a Liz não é assim, né, ela não tem irmão mais velho pra incentivar ela a ir. E ela é muito apegada, que foi o que eu contei pra vocês, né, que a adaptação dela até com a minha licença, o retorno da licença maternidade foi difícil. Ela demora pra processar as mudanças e pra aceitar. Então, assim, ela finalmente adaptou, a gente tá entrando em maio, começo de abril, assim, a gente já viu que ela... Na verdade, o finalzinho ali de março, ela já tava entrando sozinha na sala, já tava sentando e tal, mas era uma coisa meio assim ainda... Tipo, tá, já entendi que eu tenho que ficar aqui durante o dia, sabe? Mas não chorava mais, isso já foi um alívio pra gente, graças a Deus. E aí ela continuou. Quando foi no dia 7 de abril, a gente viajou. A gente fez uma pequena viagem, a gente ficou até com medo de fazer essa viagem e ela regredir de novo a adaptação escolar. Mas, acreditem se quiser, o que aconteceu foi o exato oposto. A gente passou uma semana fora, né? E ela voltou pra escola agora, depois de uma semana, ela voltou pra escola. E quando ela voltou, a gente falou, meu Deus, a gente já estava preparada já para começar tudo de novo, né? Não. Ela foi super feliz, assim, foi super tranquila, sabe? Tipo, a gente voltou pra rotina, tal. E, finalmente, gente, tá sendo muito tranquilo. A gente sabe ainda que ela prefere estar com a gente, prefere estar em casa. Mas a gente percebeu durante a viagem, que ela sentia um pouco de falta da rotina da escola. Porque viagem é difícil você manter, né? Porque às vezes você tá em deslocamento, às vezes... Então, assim, a gente não consegue manter a rotina da escola do jeito que é, né? A rotina do dia a dia. E a gente percebia pelas musiquinhas, ela começava em determinados horários a cantar uma musiquinha, com outra musiquinha ali, tinha musiquinha de bom dia, musiquinha de não sei o que, e falava, não sei o que, titia, não sei o que, titia. Então a gente via que era coisa da escola, sabe? Que ela tava revivendo coisas da escola. Então quando ela retornou, uma semana depois, foi muito mais tranquilo. E ela tá indo de boa, tal. Hoje a gente fala, bora, coloca a roupinha da escola pra gente ir, não sei o que, ela vai. Aí outro dia, antes de ontem, eu perguntei pra ela, eu falei assim,
Você gosta das titias, da titia Isa, que é o nome da professora, tá, gente? Da tia Isa, não sei o que, ela, gosto, titia, não sei o que. Você vê que ela volta da escola muito mais animada agora. Então, assim, pra gente tá sendo um alívio, um alívio, um alívio. Por que eu quis contar esse relato pra vocês? Porque se você está neste período de adaptação escolar e tá sendo difícil, acredite, ele vai dar certo, vai funcionar, vai dar certo, sabe? A Alice sendo uma menina muito sensível, assim, muito apegadinha em mim, principalmente, tá dando certo, foi dolorido, foi difícil, mas a gente não tinha outra opção, né? A opção era essa. E todo mundo tem que ser resiliente, vamos dizer assim, né? E ela já tá aprendendo que é assim que funciona. Parte meu coração? Parte. Mas é o jeito que a gente pode garantir que ela vai estar sendo bem cuidada durante, enquanto a gente está fora trabalhando, né? E dentro dessa adaptação que a gente está tendo com ela, a parte mais difícil que está sendo, assim, a questão da escola acho que já está resolvida, acho que ela já está indo, já, sabe, tranquila já. Mas a parte que está sendo difícil é que ela teve uma regressão de sono noturno absurda depois que ela foi para a escola. E é sobre isso que eu queria conversar nesse vídeo também, que ela sempre dormiu, eu já contei pra vocês aqui, né, sobre o desmame noturno. Ela sempre dormiu sozinha, sempre dormiu na cama dela. A gente teve alguns períodos tal de saltos, de desenvolvimento, aquela questão, né, do apego de maternidade, lá o apego do apego emocional. Tem as fases, né? Quem tá aí na luta, a gente sabe que cada salto, cada descoberta acontece alguma coisa, aí dá aquela bagunçada na rotina. Mas, de maneira geral, ela sempre dormiu sozinha, tá? Desde que ela fez 45 dias, a gente colocou ela pra dormir no berço dela, monitorando, claro, né, de madrugada, mas assim, sempre dormiu sozinha. Quando a gente montou a mini cama aqui, ela também dormia sozinha, sempre dormiu sozinha, a gente coloca ela pra dormir e ela fica. Mas desde que ela foi pra escola, acabou. Na verdade, gente, desde que ela passou pela angústia de separação, que ela não dorme sozinha, sabe? A gente tava até conseguindo colocar ela pra dormir no quarto dela no começo da noite, mas depois de madrugada tinha que um de nós dois vir pra cá. Geralmente é o Danilo que vem, porque eu fiz o desmame noturno, né? E se eu ficar perto dela, ela fica pedindo peito. E só volta a dormir se eu der. E é isso. Só voltava a dormir, né, na verdade. Mas depois que ela foi pra escola, a gente não consegue mais fazer ela dormir no quarto dela. Ela só dorme com a gente. Só dorme se estiver na nossa cama. Então, a gente tem dormido espremido, eu tô com as costas estouradas, assim, porque é o tempo inteiro. E a gente não tá conseguindo fazer ela voltar a dormir sozinha. Mesmo perto da gente, mas sozinha, a gente não tá conseguindo fazer. Ela, pra vocês terem uma ideia, ela tá, assim, dormindo em cima de mim. Ela dorme, acho que em cima de mim pra garantir que eu não vou sair do quarto, sabe? Aí, o que a gente tem feito? Assim, algumas noites eu saio do quarto, deixo ela dormindo com o Danilo. Algumas noites eu fico lá. Se ela começar a acordar demais, eu saio, venho dormir aqui no quarto dela, deixo ela lá dormindo. E ela volta a dormir, sabe? Então, assim, a gente tá nesse processo tentando resolver, né? Então, acho que essa é a última fase agora da nossa adaptação. Tá sendo essa e tá sendo a mais difícil, que é ela voltar a ser independente para dormir, sabe? Eu já fiz desmame noturno, eu já tenho vídeo no canal, vou deixar aqui linkado, eu já falei sobre desmame noturno. Então, assim, mesmo ela dormindo com a gente, eu tenho negado, sim, peito pra ela. Quando ela pede, ela acorda de madrugada pedindo. A primeira coisa que ela faz, ela já deita em cima de mim aqui, viu, tetê. Aí, às vezes, ela dá uma choradinha e tal. Mas a gente tem sido firme, eu tenho sido firme, falando assim, não vou. Eu falo pra ela, filha, o TT tá dormindo, Aí às vezes ela chora um pouco e depois dorme, e às vezes ela volta a dormir, simplesmente volta a dormir, se encaixa de novo, assim, em algum lugar do meu corpo, né, porque ela dorme em cima de mim, e volta a dormir, sabe? Mas aí se é um dia que ela tá mais agitada, que ela pede mais vezes, mais tempo, aí eu tenho que sair do quarto. Então, assim, a gente tá nesse processo, eu vou atualizando vocês de como que a gente tá fazendo, né, para quem estiver passando pela mesma coisa, poder tentar formas diferentes, né, de lidar com essa situação. Mas a maternidade é isso, né, gente? A gente todo dia tem algo novo que a gente precisa tentar, porque eles mudam o jogo completamente. A gente vai mudando de fase, né? Você muda de fase, acontece alguma coisa, aí você regride, você volta, você tem que tentar
Você tem que tentar métodos novos de fazer a mesma coisa, né, para chegar no mesmo resultado. Essa é a verdade sobre a maternidade. Ela é cansativa, sim, e isso é o que torna cansativo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Vocês que são mães, que estão aqui neste canal, vocês sabem do que eu tô falando. Então, me conta aqui a sua experiência nos comentários, como é que foi a adaptação escolar dos seus filhos. Eu quero muito saber se você teve essa questão de estar ali, essa dificuldade na adaptação. Me conta o que você fez, eu quero muito saber, né? Se foi algo que eu não tentei ainda, eu vou tentar. Então, é isso, tá? Esse canal é sobre isso, né? Sobre tentar manter as coisas mais leves. Sempre a gente está sempre aqui contribuindo uma com a outra, né? Sobre as formas melhores de lidar com determinadas situações. São vários desafios e a gente vai seguindo. Um beijo, falou, tchau!